Bom dia, Thaís. Como vai? Como vai? Que bom, é muito bom. Inclusive, estar aqui de manhã conversando sobre um assunto que deixa a gente tão apreensiva, né? Que é sobre o trabalho e a empatia e como superar essa culpa que a gente sente de se dividir, de largar o voluntariado, de diminuir essa força de ação que a gente tem pela empatia para tratar de coisas nossas que a gente acaba se sentindo meio até egoísta em relação a isso, né? Então, eu estou muito feliz porque eu me senti muito isso. Eu me senti como um fariseu. Sabe o fariseu, aquele que segue a lei, mas não segue as boas práticas do caráter de Deus? Então, eu me senti assim por muitas vezes. Então, estar aqui falando sobre isso contigo é um privilégio e é muito importante para mim. Até para eu poder aprender mais contigo. Que ótimo, Thaís. Eu também quero aprender contigo, né? Porque a gente já conversou, é uma troca, né? É tudo na vida é uma troca. O voluntariado, as experiências, as conexões que a gente vai aprendendo, vai recebendo, porque Deus vai colocando as pessoas certas também na nossa vida. Eu acredito muito nisso, né? A nossa conexão veio devido a isso, ele enxergar que nós precisávamos também, né? Uma complementar a outra em algum sentido. Então, como eu estava falando aqui com o pessoal na introdução, é justamente isso, a gente entender que a nossa fé faz com que a gente se movimente para todos os lados, entendendo as prioridades de cada momento. Verdade. Né? Empatia também é sobre isso. É a gente primeiro ter empatia com as nossas coisas, né? As pessoas que estão ao nosso redor. A gente às vezes quer ver o mundo inteiro, quer ver tudo que está acontecendo lá fora e às vezes esquece de enxergar um pouquinho o que está acontecendo aqui dentro. Uhum. E nesse contexto, eu já menciono aqui que muitos voluntários, né, estavam com problemas onde eu estou servindo, lá na igreja da Brasa Zona Norte, aqui em Porto Alegre, na região ali de Sarandi. A gente realmente teve relatos de pessoas que acabaram aí tendo muitos problemas emocionais, apresentaram até questão de depressão, né, de não conseguir nem mesmo trabalhar no voluntariado por não saber lidar com as questões emocionais. E claro que agora, no meio do caos, vai ser um pouco mais difícil as pessoas interpretarem certas emoções e até mesmo, né, poder gerenciar elas, porque a gente não tem como controlar as nossas emoções. Elas vêm e diante de certos momentos, né, circunstâncias da nossa vida, isso vai acontecer. A gente vai ficar mais exaltado, às vezes vai ter raiva, a gente não tem como controlar isso. Ah, então eu agora sou uma gestora de emoções e não sinto raiva. A Kátia não, a Kátia é perfeita, então ela não sente mais raiva. Não, não é isso, né? Mas é a gente aprender a lidar com certos momentos, em certos momentos, circunstâncias ali, em situações, quando a gente recebe pessoas e conversa, e interpretar gatilhos e dizer, opa, isso aqui está me deixando mais nervosa, isso não está legal, e eu vou ter que me retirar, ou eu vou ter que encerrar uma conversa, retomar aquele assunto posteriormente, enfim, né? A gente precisa aprender tudo isso. Mas como fazer então agora, nesse momento? Até Né? Isso que vai porque ser realmente o nosso desafio, né, isso, Thaís? até porque o nosso gargalo, enquanto tu estava falando, eu estava lembrando que existe um funil aonde tu recebe o que tu enxerga, tu sente, só que o nosso externo, o nosso exteriorizar as emoções é bem menor. Porque a indignação que nós sentimos não é a mesma que nós recebemos, entendemos, não é a mesma indignação que a gente externaliza. A gente pondera essa emoção e acaba externalizando metade ou nem metade, muito pouco, às vezes guardamos para si. E esse acúmulo das emoções faz com que a gente se sinta sobrecarregada, né? E aí o voluntariado, que deveria ser tão prazeroso, acaba sendo um peso para a gente em função da gente não botar para fora isso que sente. Por isso é tão importante a gente ter alguém que conduza a gente nessas emoções, não só para reconhecer a emoção da gente, mas também para entender como pôr ela para fora.
porque senão a gente vai guardando. Guria, eu voltei a trabalhar mais, assim, intensamente essa semana mesmo. Semana passada eu estava bem dividida. Na primeira semana eu esqueci que eu tinha trabalho e fiquei imersa, né? E eu percebi que quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a sentir que eu voltei, que eu comecei a sentir essa culpinha, sabe, esse sentimento de que tô sendo egoísta demais, agora não é momento para isso. O assunto que eu tenho para trazer é secundário, perto de tudo que está acontecendo. Eu também comecei a me sentir mais emotiva. Porque daí toda aquela emoção que tu segura na hora para poder ajudar todo mundo, em algum momento tu precisa externalizar, tu precisa levar, né, colocar para fora de ti. E eu percebi que tenho ficado mais emotiva também durante esse retorno. Então, além desse sentimento de que eu deveria estar fazendo mais, eu ainda tenho essa emoção à flor da pele, que se eu não parar um pouco para ou chorar, de repente, né, porque tem muita gente que externaliza chorando, ou para conversar com alguém, ou para entender o outro, ouvir e trocar uma figurinha sobre isso, que nem a gente está fazendo aqui, se a gente não passa por esse processo, essa emoção fica contida. E aí talvez até a culpa acabe ficando guardada, né? E eu acredito que guardar talvez não seja a melhor opção, não seja a melhor forma de lidar com a emoção. Reconhecer, mas não externalizar, eu acho que causa ainda um transtorno ainda maior, né? Para o nosso emocional, para a nossa produtividade depois. Porque produtividade zero, né? Produtividade, concentração, foco, nada disso existe. Porque vira e mexe, tu até desopila um pouquinho do assunto para se forçar a concentrar, e daqui um pouquinho alguma coisa aparece, alguém comenta, entra num grupo que está precisando disso, daquilo, e aí começa aquela ânsia de novo de querer sair para fazer alguma coisa. Então, é bem complicado a gente conseguir modelar nossa emoção, entender, modelar e externalizar ela da forma correta. É verdade. Tudo isso é a gente saber, né, lidar realmente com cada momento. Então, assim, dentro de tudo que eu vi que você falou, eu também me enquadro em todas elas, né? Porque a gente está aqui no meio. Eu moro em Porto Alegre e eu vi muitos, tanto a questão dos resgates lá no início, ajudei um pouco, bem na linha de frente, né? Não entrei em nenhum bote, mas recebendo as pessoas que estavam sendo resgatadas. Então, passei por vários estágios. Hoje estou num abrigo, continuo no abrigo, né, mais específico lá na Zona Norte, já há 14 dias, 13, Uau. 14 dias. Nós já montamos uma equipe lá, então já fica o convite para quem aqui está nos assistindo e que é da Zona Norte ou é de Porto Alegre e quiser doar um pouquinho do seu tempo, tiver essa disponibilidade, que nós estamos sim precisando ainda de mãos, né? Estamos recebendo muitas doações de fora do estado, isso é maravilhoso, mas realmente, assim como você, Thaís, eu estou nessa demanda, né? Eu parei realmente a primeira semana, parei tudo, não atendi, não dei aulas, né, da forma online. O meu sócio lá do Rio de Janeiro, então ele tocou, a gente conversou, ele foi muito solidário comigo, assim, me entendeu super bem, né? Os meus alunos também, que eu tenho alunos no interior, então eu passei alguns dias sem conseguir conversar com alguns, então eu já estava mais apreensiva, primeiro por estar passando por toda essa situação e por não saber como que estavam as outras pessoas, né? A gente fica, porque teve muita cidade que foi realmente devastada, eles ficaram ali 3, 4 dias sem internet, sem luz, a gente não conseguia se comunicar e até receber essas informações do pessoal ali e ficar um pouquinho mais tranquila, que eles realmente estavam bem, assim, fisicamente. Foram só algumas perdas aí, bem poucas, graças a Deus, né? Foram poucas perdas da parte de quem eu conheço, mas eu sei que realmente, né, foi muito grande tudo isso que a gente viveu. E agora, pensar assim, semana passada eu já estava negociando, mas continuo no abrigo. Passei vários dias lá intensamente, né, o dia inteiro, tentando servir e ajudar o pessoal a organizar mesmo, né? Porque são muitas pessoas, são milhões de pessoas que vêm todos os dias
né? E elas realmente não têm nada, e tem pessoas que já não tinham pouco, né? Perderam tudo, e hoje elas precisam realmente de um alimento, de água, de roupa, de agasalho, porque a gente começou a ter frio aqui, né? Agora eu tô aqui, ó, bem agasalhadinha, mas a gente teve dias aí muito frios, então tem toda essa demanda. E aí a gente fica pensando, ah, e agora eu tô aqui fazendo a live com a Thaís e o pessoal tá lá trabalhando. Mas é sobre isso também. A gente precisa, sim, parar em alguns momentos. Para algumas pessoas vão ter que parar, né? Para poder voltar à sua rotina, voltar a fazer um planejamento. Ontem mesmo eu tive reunião com a minha equipe do Rio, porque a gente reorganizou a agenda. Eu tinha eventos agora em junho, que a gente viu que realmente não ia dar para fazer aqui, né? A gente já tinha datas marcadas, então vamos prorrogar isso tudo lá para agosto, vamos, né, postergar, e a galera vai ficar então indo para o Rio, porque lá no Rio, né, a gente está com coisas, mas claro, eu me considero privilegiada, talvez, mas também pelas escolhas que eu fiz um pouco lá atrás, de escolher uma vida diferente do que eu vinha vivendo até 2019, 2018, eu comecei a mudar a minha vida. E lá atrás eu fiz escolhas sabendo o que eu ia enfrentar lá na frente, né? Claro que não estava nos meus planos um caos, uma catástrofe dessa, mas eu já tinha ideias sobre várias coisas que eu ia precisar enfrentar em relação às minhas emoções, né? Como ser líder. Então, as pessoas que querem ser líder, né, gestores, grandes personalidades, elas precisam se preparar, né? Tanto na parte intelectual, mental, de conhecimento, de buscar um pouco mais de conhecimento da sua área ou da área que vão atuar, quanto a parte, sim, emocional, para poder, além de gerenciar as suas emoções, entender das suas equipes, né? Então, hoje eu acho que nisso eu também consigo trabalhar muito lá com a galera, o pessoal que está auxiliando os voluntários, por ter esse domínio, né? E conseguir identificar também. Porque quando a gente identifica na gente, fica mais fácil da gente ver o que o outro está passando. Quando eu consigo me entender, saber que isso faz bem para mim, isso não faz bem para mim. Olha, trabalhar com uma pessoa assim, ou aquela pessoa eu não consigo, né? Tenho um pouco mais de dificuldade, não quer dizer que eu não vá trabalhar, mas quer dizer que certas coisas realmente eu vou evitar para não gerar um caos maior lá na frente, né? Então tem pessoas que às vezes não interpretam nada e ficam sempre discutindo com todo mundo, né? Ou querendo impor as suas ideias. E eu acredito que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Então, a gente precisa conversar, precisa explicar as coisas para as pessoas, mas, em primeiro lugar, a gente precisa ser diferente. A gente precisa ter domínios de várias coisas. Então, eu fico até muito orgulhosa de mim hoje, porque eu já passei por vários processos e hoje eu consigo, então, auxiliar outras pessoas, porque eu tive experiências e eu continuo estudando e consigo ver que isso realmente vai fazendo diferença na vida das pessoas. E hoje, com tantos voluntários, tantas pessoas que eu vejo que a gente atende no dia a dia, né? Lá na igreja mesmo que a gente está atendendo diariamente, todas as pessoas, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, elas já vêm com aquela carga, né? Ela já chega, assim, precisando desse auxílio, mas elas não estão abertas para receber também, né? Elas só querem despejar isso, as suas frustrações, e às vezes a gente precisa parar e escutar o outro, sabe? Então, o começo das coisas, além da gente estar falando, às vezes a gente ter essa empatia de parar um pouquinho e escutar o outro. O que o outro está precisando? Porque às vezes é aquela palavra que o outro traz que vai nos dar um gatilho também da gente entender a gente, né? Então, às vezes a gente quer falar muito, quer se expressar muito e acha que dessa forma vai auxiliar. Mas não, às vezes a gente precisa ficar em silêncio e escutar. Por isso que eu digo também o devocional de manhã, seja qual for a rotina, e depois a Thaís vai explicar melhor um pouco também sobre essa função de agora voltar à rotina da gente, né?
Mas eu tenho essa rotina durante esse tempo de voluntariado, até saí um pouco da minha rotina, saí muito da minha rotina. Mas o devocional de manhã eu sempre faço, porque isso é inegociável para mim, né? Aquele momento de parar, de conversar comigo, né? De me entender, de saber o que eu estou necessitando em cada momento, de conversar com Deus, porque para mim hoje a minha fé é em Deus, é em Cristo. Então, ler uma palavra e entregar o dia, enfim, né? E aí, organizar meu dia. E não é muito tempo, não. São minutos ali. Às vezes é 10, 15 minutos que eu paro. Se eu tenho menos 5 minutos, que seja, esses 5 minutos, né, que eu faço. E isso recarrega para o dia, né? E cada um vai encontrar a sua melhor forma de fazer isso. E aí depois tu vai reorganizando. Mas eu acho que isso é essencial para que a gente possa começar a se conhecer. Reservar 5 a 10 minutos do seu dia pela manhã. Eu sempre digo, é melhor pela manhã, porque tu vai ter o dia inteiro para trabalhar isso, né? Mas tu começa amanhã, começa o teu dia já com isso. Com essa organização interna, com essa organização espiritual, né? De trabalhar o teu interior. E a partir disso, tenho certeza que o dia será diferente. Eu sempre digo, para você ter um dia incrível, você tem que escolher ter um dia incrível. Você precisa resolver. E isso você resolve de manhã quando acorda. Hoje eu vou fazer um dia incrível. Eu sempre começo o meu dia assim. Então, o meu convite também já é para você incluir isso na sua rotina, né? Seja ela como for. A Thaís vai nos dar mais dicas aí de como ter uma rotina ou como reorganizar a sua rotina após todos esses processos aí que a gente está passando aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas comece o seu dia com isso, né? De reorganizar a sua vida a partir de um momento único, você com você mesmo, você com a sua fé, se for cristão, que seja com Cristo, com Deus, se reorganize internamente para depois vir o externo. Perfeito. Né, Thaís? Maravilha, maravilha. O que tu tá falando é tão real que quando tu tem uma rotina organizada, tu consegue não só ter o direcionamento de Deus, tendo esse primeiro momento na área espiritual, como também consegue ter mais tranquilidade durante o dia para discernir o que tu deve fazer e onde tu deve focar. Então, essa culpa que a gente sente por não estar aqui, não estar ali, não estar fazendo isso ou aquilo, ela acaba sendo mitigada em função dessa ação de fazer o devocional, de ter um contato mais íntimo com quem realmente tu é. Dentro da rotina do método 5Cs, existem as áreas de fortalecimento, as áreas da vida de fortalecimento, que é a área espiritual, mental, físico e familiar. Se no primeiro momento da manhã nós conseguirmos praticar essas áreas, que é que nem tu falou, 10, 15 minutos, de repente, se tu quiser acordar mais cedo, até 30 minutos, de repente, né? Se tu quiser fazer tudo com mais calma. Aqui, a gente gosta de acordar cedo, fazer tudo com calma, e aí só depois de um certo horário ali que a gente se libera para acessar a internet, para fazer outras coisas. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente está nesse período de fortalecimento, que é o momento que nós nos encontramos em nós mesmos. Como que a gente vai dar força para as pessoas? Como que nós seremos fortes e equilibrados emocionalmente e estruturados de forma a lidar com as nossas emoções também, não só com as dos outros, se a gente não tem esse momento de fortalecimento. É a mesma coisa pedir para alguém que nunca foi na academia levantar um peso imenso. Ela vai sofrer muito. Não tem como ter sucesso nessa ação de ajudar as pessoas enquanto tu não te fortalece. Mas se tu for para academia, te fortalece, entende, o teu corpo entende, o teu músculo aprende como fazer aquilo do jeito mais fácil, do jeito mais empático, mais amoroso, conforme o caráter de Deus, aí fica muito mais fácil tu sair para ajudar as pessoas e fazer um excelente trabalho e quem sabe nem voltar com essa culpa para casa, porque tu tem certeza que deu o melhor que tinha.
quando a gente não está estruturado, Kátia, enquanto estava falando, guria, um turbilhão de pensamentos passava na minha cabeça, assim, e eu já estava uma ideia na outra. Então, eu acho interessante esses tópicos que tu trouxe, porque quando a gente não tem uma rotina, a gente não se fortalece. Mas na empatia, de ajudar o outro, no ímpeto de ajudar o próximo, a gente acaba indo fraco emocionalmente fazer isso. Então a gente não se doa o suficiente, não dá o melhor de si porque está preocupado, não está equilibrado, não está centrado em Cristo e em si para ajudar aquela pessoa, e aí volta achando que podia ter feito mais. E eu vou te dizer que eu escutei essa história de podia ter feito mais, queria estar fazendo mais, de gente que estava na água salvando. Não existe um nível maior do que de gente que estava na água salvando, entendeu? Depois disso é só por Deus. Mas a gente tem um nível de fazer pelo próximo, tanto que até quem estava já no limite de fazer algo por alguém achava que podia trabalhar mais um pouco. Eu conheço uma pessoa que ficou também 4 dias trabalhando, sem parar nisso. Sim. Eu também tenho relatos lá, teve pessoas que ficaram doentes, né? Porque não tinham esse limite. Justamente isso, a gente precisa ter esse equilíbrio. Mas esse equilíbrio, né? Assim como tem pessoas que não conseguiram ajudar fisicamente, de ir nos locais e estar ali presencialmente, mas fizeram doações, né? A gente sabe, cada um ajuda do jeito que pode. Tem pessoas que não estavam aqui, né? Eu tenho amigos de fora que mandaram Pix, que mandaram aí, reuniram doações. A gente tá recebendo caminhão de Santa Catarina, de São Paulo. Então, assim, as pessoas não estão aqui fisicamente. E aí a gente entender também que não é só o voluntariado que vai ajudar, é todo esse retorno ao trabalho também, né? Então a gente precisa realmente se despir dessa culpa, né? Largar essa culpa de muitas pessoas me dizendo também, né? Amigas aí, ai, mas como é que eu vou reabrir a minha loja? Como é que eu vou falar, vender roupa? Né? Agora, no meio onde todo mundo está precisando de doação e eu vou reabrir minha loja, ou eu vou fazer aqui as propagandas através do Instagram, vou reabrir lives, né? Vendendo os meus produtos, sendo que tem tanta gente que não tem nada. Mas assim como tem gente, e sempre vai ter gente que não tem nada, gente que passa por problemas, por desastres, né? Claro que esse foi de proporção muito grande, mas sempre tem alguém. Então a gente precisa também entender que assim como tem aqueles que precisam de ajuda, tem aqueles que são fortes e que precisam ajudar. Foram e se eu não chamados for para isso. forte, se eu não for forte em certos momentos, né, principalmente em momentos de luta, como a gente está passando agora, né, que o gaúcho não foge da luta. Então a gente não pode fugir da luta nesse momento. A gente tem que encarar de frente. E o que a gente precisa encarar agora é a reconstrução, né? O mais difícil que foi aquela primeira semana, realmente foi. E ainda tem pessoas sendo resgatadas, a gente sabe de relatos, né? Mas a água começou a baixar também, e a gente precisa se prender agora nessa esperança de que tudo vai, então, se reorganizar. Né? A gente precisa olhar para frente, entendendo quais são as demandas agora futuras. E um passo de cada vez. Eu acho que às vezes também as pessoas se perdem porque a gente fica olhando o todo, o montante das coisas, né? Ai, deu uma enxurrada, ai, porque deu os alagamentos, porque teve gente que perdeu tudo. E eu conheço pessoas, né, presencialmente, assim, pessoas que são do meu convívio, que realmente perderam e a casa foi arrastada pela água. Então, não tem nem para onde voltar. Não é aquele que está abrigado e que sabe que a água entrou na sua casa, a água vai baixar e ele vai lá, vai limpar a sua casa. Não. Tem pessoas que viram suas casas sendo arrastadas, né? Levadas pela água. E isso é muito triste, ao mesmo tempo que a gente se compadece dessas pessoas e de toda essa situação. Desculpa, até fiquei emocionada.
Mas, ao mesmo tempo, a gente realmente precisa levantar a cabeça e olhar para frente, saber, eu hoje, que estou forte aqui, né, que tenho que reerguer pessoas e ajudar pessoas, como que eu posso fazer tudo isso? É arregaçando as mangas, gente, indo trabalhar, indo fazer dinheiro, indo agitar a economia, porque a gente vai precisar de empregos. Então, os empreendedores que têm seus funcionários, as empresas que têm seus funcionários, né, precisam voltar a fazer a máquina girar. A gente precisa disso. E vai precisar de mais empregos para essas pessoas que hoje estão ali nos abrigos, que são pessoas que precisam, né, de uma forma de renda, que perderam seus empregos ou que não estão conseguindo trabalhar hoje, né? Tem as escolas também que precisam ser retomadas. Então, tudo isso a gente vai precisar, né, ser forte e trabalhar tudo isso. E a gente precisa olhar para frente. Então, outra dica que eu sempre dou, assim, que a gente precisa, sim, olhar para trás para entender, para analisar o que aconteceu, mas não para ficar preso no que a gente viveu e ficar ali remoendo tudo isso, né? Ah, porque enchente, porque agora tem gente que não pode ver chuva agora, né? Começou a chover, já acha que vai encher tudo de novo. Então a gente precisa ir trabalhando isso, mas entendendo que as ações que a gente está fazendo hoje são as que vão trazer o futuro melhor. Então, a gente precisa fazer escolhas nesse momento de voltar a trabalhar, pode ser aos poucos, né? Pode ser reorganizando coisas, pode ser planejando novamente, que nem eu estava ontem, né? Sentei com a equipe, precisamos, não, ó, vamos reorganizar a nossa agenda, mas não cancelar coisas, né? E para quem é de fora do Rio Grande do Sul e que trabalha com pessoas daqui, por favor, né, reorganizem a agenda, mas não cancelem seus compromissos com as empresas daqui. Né? Vamos manter esses contratos, vamos reorganizar a agenda, vamos transferir os compromissos, talvez para um mês além, 2 meses, enfim, mas não cancelem os contratos, a gente vai precisar se reerguer. E para isso a gente precisa fazer os trabalhos, precisa ter trabalho, né? Precisa reorganizar tudo isso. E então, trabalhem suas rotinas de uma forma que você possa, talvez, organizar um período ou algumas horas do seu dia para trabalhar no voluntariado, se você realmente sente esse chamado, sente essa necessidade, mas não pare 100%, né? Não fique remoendo tudo isso esses dias aí. A gente precisa se reorganizar. Isso é muito importante. Inclusive, pegando o gancho agora do que tu falou sobre reorganizar a rotina, eu anotei aqui algumas soluções que talvez sejam interessantes para quem está assistindo a gente. A gente não precisa escolher entre o trabalho e o voluntariado. Nós podemos nos dividir, trabalhar meio turno aqui, meio turno ali. E ser voluntário em uma causa não significa largar tudo e ir trabalhar em algum lugar. Por exemplo, existem campanhas sendo feitas no Instagram, não só de arrecadação de recursos para comprar produtos de higiene, de limpeza, que agora nós estamos precisando, mas existem arrecadação de cobertas, existem indicações de pontos. Eu tenho uma amiga minha que ela está na coleta de informações dos abrigos para alimentar os sites que informam. Então, ela reserva horas do dia dela, ela não sai do escritório, mas ela reserva horas do dia dela para justamente fazer essa coleta, ligar para os abrigos, entender quais são as necessidades, o que estão precisando, quantas pessoas têm, atualizar essas informações para que o público, as pessoas que querem ajudar tenham a informação mais precisa e correta para isso acontecer. Então, a gente pode se voluntariar para trabalhar não só na água, não só separando na triagem, dobrando roupa, distribuindo alimentos, ou ajudando as pessoas, recebendo as pessoas, entregando kits de higiene, arrecadando fundos, mas também trabalhando para que essas pessoas que estão lá possam continuar a vida delas trabalhando. Elas precisam reconstruir suas casas. E enquanto o empreendedor mantém essa culpa pensando no passado e aumentando a dimensão do problema na mente dele, ele acaba sendo improdutivo
e não conseguindo gerar esses recursos e essa oportunidade. Os boletos vão chegar para o empreendedor uma hora ou outra. Ele vai precisar do recurso para poder continuar trabalhando. E não, em nenhum momento nós precisamos mais do que agora desse trabalho que o empreendedor faz. E eu digo, gente, não é só o trabalho em si para geração de recursos, porque quando a gente fala em empreender, a gente não fala só do dinheiro. A gente fala em trazer propósito para o nosso trabalho. Às vezes, muitas vezes, o que falta é a gente entender que o nosso trabalho também ajuda pessoas. E também leva conhecimento, informação, acalento para as pessoas de alguma forma. Então, fazer o que tu faz, vender roupas, abre oportunidade para quem doou as suas e abriu espaço no seu armário para o novo, ou tenha segurança de que pode doar, porque já tem loja aberta para comprar novamente. E esse giro que a gente acaba criando de doações, compra, reposição, doações, compra e reposição, é o que vai fazer o nosso estado se reerguer de novo. Por mais que a gente tenha recebido doações de todo o Brasil, via Pix, por mais que o governo esteja também se preparando para atender os novos os recomeços agora, a gente vai precisar que a gente colabore um com o outro como uma corrente para que cresça. Então, tu não precisa escolher entre trabalho e voluntariado, tu pode dividir o teu tempo e não precisa dividir ele saindo de casa e indo para algum lugar somente. Isso é importante, é necessário, precisa de gente trabalhando nos pontos de coleta para fazer esse trabalho. Mas, Thaís, eu não posso, moro longe, que nem eu sou de Cachoeirinha. A ponte não está liberada ainda, eu levo 4 horas para ir para Porto Alegre. Eu não consigo chegar. Se eu for me voluntariar para ir para Assis Brasil, eu levo 4 horas para ir, 4 para voltar e voluntario 2. E não trabalho. Então, eu só consigo fazer o que eu tenho disponível aqui. E o que eu tenho aqui? Elenca e escolhe o que tem a ver com a tua aptidão, com o teu dom, porque o uso dos nossos dons faz com que a gente se sinta mais completo, mais útil, porque foi para o uso desses dons que a gente foi chamado. Então, por exemplo, eu tenho um dom de trabalhos manuais. Alguns idosos me chamaram, Thaís, a gente quer ajudar. Mas não tem como botar idoso a carregar a cesta básica, entregar kit, a arrastar caixa. Então, a gente criou aqui uma campanha de linhas de tricô, arrumou pontos de coleta para poder arrecadar linhas para eu distribuir para esses idosos. Então, estamos eu, mais alguns idosos fazendo toucas para poder doar assim que nós fecharmos a meta de produção. Então, isso traz utilidade para todo mundo. E eu não estou saindo necessariamente para fazer isso, mas estou conseguindo trazer dentro dos meus dons colaboração de outras pessoas para que elas se sintam incluídas e úteis também nessa questão. Então, existem muitas formas de colaborar com essa situação, de se voluntariar. E não precisa necessariamente ser no nível mais intenso. A gente precisa de todos os itens, de todos os níveis. A gente precisa do nível que faz a campanha de Pix, a gente precisa do nível que pega o dinheiro do Pix e vai comprar os itens e entrega, a gente precisa de quem separa os itens, de quem entrega os itens, de quem orienta as pessoas que recebem. É uma corrente que a gente fez e que de ponta a ponta todo mundo é necessário para a coisa andar. Então, organizem a rotina de vocês de forma equilibrada e sem chegar ao extremo de ter que achar que eu preciso fazer como ela, ou como eles, ou como aquele grupo. Ajude dentro dos seus dons, que essa culpa já vai minimizar. Tu vai estar sentindo que está fazendo algo por alguém, dentro das tuas possibilidades, usando o que tu tem de melhor. E isso permite que tu dê 100% de ti, né? 100% do melhor que tu pode fazer pelo outro. Outra sugestão que eu trago para vocês é trazer propósito para o negócio. Essa é uma oportunidade que nós temos e eu acredito que isso aconteceu para que nós nos abríssemos a nossa mente, o nosso coração para muita coisa que muitas vezes a gente está fechado. Nós trabalhamos, a maioria das pessoas trabalham porque precisa pagar conta, precisa pagar boleto, eu preciso tirar férias, eu quero viajar, eu quero comprar, eu quero movimentar a economia. Isso é maravilhoso, isso é ótimo, isso é a vida acontecendo. Mas antes disso, quando a gente tem um propósito no negócio, quando a gente entende por que faz e por quem faz, a gente é
muda o nível e a intensidade do jogo o tempo todo, não só em momentos de crise. E aí tu começa a ter campanhas, começa a voltar fundos para uma causa específica. E aí essa alegria de ajudar o outro, esse preenchimento que a gente sente de ver o outro feliz, acontece dentro do nosso trabalho. E aí é uma forma de levar Deus, né? Que é a minha concepção de sucesso é quando eu consigo apresentar Deus para as pessoas através da minha vida pessoal e dos negócios. Então, a forma de levar Deus nos negócios, para mim, que é um sucesso absurdo, é quando a gente consegue saber para quem serve e o que realmente está amando quando decide fazer um excelente trabalho, sabe? Eu estou amando quem exatamente? Eu estou amando só o meu recurso financeiro ali, o meu dinheiro e tudo que acontece? Ou eu estou amando o próximo com o meu trabalho de excelência, com a dedicação que eu empenho nele? Então, esse é um momento não só de otimizar a rotina de vocês e de incluir uma ação de responsabilidade social na rotina, mas também de entender o propósito do negócio. E aí isso vai trazer um nível aqui, que é um nível que está todo mundo ansioso para fazer e acaba se sentindo meio travado de não conseguir, né, ajudar nesse nível. Tu vai conseguir ajudar todos os dias nesse nível aqui, quando tu traz propósito para o negócio. Eu acho que esse tema do propósito já dá uma outra live, né, Thaís? Sim, se a gente pegar esse link aí e falar sobre propósito, porque eu acho que o propósito maior nosso é justamente o que veio na palavra para mim hoje, né? Recebei-vos uns aos outros. Eu acho que em qualquer trabalho a gente tá aprendendo a receber o que o outro tem e a gente se doar aquilo que a gente tem para doar. E eu vejo hoje no meu trabalho o meu propósito de servir. Então, assim, eu nem gosto muito dessa palavra trabalho, né? Porque ela vem, às vezes, com peso, né? Com aquela peso, a carga de, eu tô indo lá só pelo dinheiro. Eu tinha essa visão, eu tinha essa crença antigamente, né? Hoje eu já consegui deixar ela um pouco mais leve, mas eu prefiro sempre comentar e falar do servir, porque eu acho que eu sirvo muito, eu tento servir muito as pessoas. E o propósito da minha vida é justamente esse, né? Trabalhar, servir ao próximo dentro das minhas expertise do desenvolvimento humano, incluindo a gestão das emoções. Então, a gente vai trabalhando isso, né, muito dentro das minhas aulas, que eu tenho agência hoje, né, agência de modelos, e tenho vários alunos, e a gente vai, então, trabalhando isso dentro da carreira de modelo. E tudo, né, dentro de qualquer carreira, de qualquer plano de carreira, a gente tem que ter essa visão. Eu acredito muito nisso hoje. Independente do que você vai fazer, sempre vai ter pessoas. Sempre vai ter uma pessoa que vai receber isso. E você enxergar que lá na frente, como que você quer que aquela pessoa receba o que você está doando, né, nesse servir. Então, se eu estou mentindo, se eu estou enganando, eu não estou enganando o outro, eu estou me enganando. Porque isso vai lá, mas ele vai chegar em mim também. Porque eu vou receber pessoas que vão, ao mesmo tempo que eu faço, eu estou recebendo. Vou receber pessoas que fazem o que eu faço. Né? Agora, se eu sou transparente, sou verdadeiro, cada vez mais pessoas boas, transparentes e incríveis, elas chegam na minha vida. E através disso também o voluntariado tem sido maravilhoso para mim, que eu tenho tido contato com muitas pessoas incríveis, assim, né? E hoje eu ajudo, ontem mesmo eu estava trabalhando aqui, mas estava ali no grupo, conversando, né? E a gente mandando vídeo, tentando fazer campanhas para arrecadar mais pessoas para trabalhar nesses dias aí que a gente sabe que ainda virão, com os abrigos, vão perdurar ainda por, né, talvez mais uns 20, 30 dias, ou talvez até mais. Tem pessoas que realmente ficaram sem nada e vão precisar de mais tempo para se reconstruir, né, reconstruir essas coisas. Mas a gente precisa, então, desses lugares e precisa de pessoas que consigam demandar também de um tempo. Mas eu acredito muito que tudo, né, incluindo as coisas que às vezes a gente acha que são ruins, é ali que Deus age. E a gente precisa acreditar nisso,
né? Porque às vezes é na desgraça mesmo que a gente abre os olhos para enxergar outras oportunidades. E não é em vasilha velha que se coloca vinho novo. Às vezes realmente a gente precisa bagunçar tudo para renovar tudo e para vir coisas melhores. Então vamos reerguer tudo. Mas esse negócio do propósito eu gosto de falar muito, né? Sobre o propósito. Então, eu acho que a gente pode, talvez aí fica a dica, né? De organizar uma próxima live, né? Pra gente. Não sei, a galera tá aqui, tá meio quietinha. Não sei se alguém tem alguma dúvida aí, alguma questão para colocar, se sentiu também. Se alguém. Eu conversei com algumas pessoas, né, que me falaram assim, mas como é que eu vou voltar a trabalhar? Até esteticistas, né? Pessoas de massagem, de unha, né? Manicures. Ai, como é que eu vou estar voltando a atender? Que parece, né? Às vezes a gente fala assim, que fica aquela coisa que é mais estético, não tem tanta prioridade. Mas eu acredito que isso também né? Quando tu entende que esse trabalho traz o benefício da pessoa se sentir com autoestima, né? Ter mais a questão do autocuidado, dela estar se sentindo, então, priorizada, né? A gente vai na manicure, às vezes no cabeleireiro, é pra gente se sentir melhor com a gente, né? Também para ter um contato com outras pessoas, às vezes a pessoa tá ali meio ilhada, tá meio apavorada e precisa conversar com alguém. E às vezes é com o cabeleireiro, vai ser com a manicure. Então, esses profissionais também precisam entender que eles vão ter que ter a empatia, né? De chegar com seus clientes e atender esses clientes e poder ouvir esses clientes e receber essas pessoas também. Maravilhoso. Inclusive, a gente acabou pegando um gancho lá no começo, que é a importância de nós que estamos trabalhando, ou que estávamos trabalhando, ter também essa vazão das emoções. Tu trouxe um gancho maravilhoso, porque às vezes na hora de fazer a unha que a gente consegue dar uma desabafada ou até dar uma mudada de assunto, sabe? Porque às vezes só esse relaxamento já faz a gente se sentir um pouquinho melhor, sabe? Ou perceber que tem mais gente ajudando, que às vezes a gente pensa assim, não, mas se eu não for, quem é que vai fazer? Né? Existem outras pessoas também querendo ajudar. Então, nós voltarmos ao trabalho é uma responsabilidade que nós temos. Não só de gerar recurso, não só de continuar ajudando, não só de não deixar a economia cair para que as pessoas possam ter vagas de trabalho, oportunidades no futuro, mas também como forma de abrir a porta para quem está precisando conversar um pouco, para quem está precisando. Às vezes a pessoa está precisando de alguma coisa urgente na vida dela, porque ela trabalhou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas já, e está precisando daquilo urgente na vida dela e a loja está fechada e o mercado não tem aquilo disponível. Então, sim, a gente precisa voltar. E a culpa, ela pode ser resolvida através do sentido que a gente dá para as coisas. E pequenas ações, entender que a gente é importante dentro do processo todo. Desde a pessoa que compartilha os itens, lá, os stories, lá de onde que ficam os lugares, o que está precisando, até a pessoa que está lá na água. Toda a corrente é importante. E não é porque tu não está no limite da ajuda lá que tu não faz falta em tudo isso. Então faz sim. Tudo que tu faz aí, desde a oração, é importante. Tem coisas, gente, que eu vi e eu vi as pessoas dizendo assim, ó, só por Deus. Se não fosse Deus, eu não tinha conseguido. E tu acha que Deus agiu através de quê? Através da nossa oração. Então, até quem dobra o joelho e ora, já está ajudando. E vou dizer que está fazendo horrores. Né? Está trabalhando no limite também, porque está pedindo para quem realmente pode salvar uma luz, uma orientação. Então, todos que estão trabalhando e no voluntariado e na sua empresa são importantes. E outra coisa, enquanto tu estava falando, que eu me lembrei, Kátia, se a gente deixa essa culpa aí crescendo e tomando conta, daqui a um pouco a gente não está mais nem sorrindo. Daqui a um
pouco a nossa vida acaba sendo tomada por essa energia tão forte, por essa emoção, por essa sensação tão pesada, que a gente se descapacita ou incapacita, não sei qual é a palavra certa para isso, de ajudar o outro. A gente se permite chegar num nível muito profundo às vezes. Então, é uma responsabilidade nossa também se manter, organizar a rotina, ter esse momento de fortalecimento com as áreas da vida. Fortalecido, tu vai conseguir automaticamente ser um pouco mais concentrada, mais produtiva em meio a tudo isso que está acontecendo e conseguir discernir o melhor momento de ajudar e como ajudar as pessoas através do teu negócio. Sabe que aí nesse gancho eu só vou, pra gente não se estender muito, e aí depois já fica, então, né? Vamos. Pra gente fechar aqui, né? E também deixar esse gancho, né? Se as pessoas gostaram, depois comentar ali. E se querem realmente uma live aí sobre propósito, né? Colocar aqui que a gente organiza um outro horário, ou mantém até esse horário, né? Que eu acho que para mim ficou muito bom esse horário. Porque eu também gosto de acordar, como tu falou ali, acordar, me reorganizar, fazer o meu devocional, tomar o meu café. E só para aproveitar esse gancho que tu falou, que foi perfeito, assim, porque as pessoas ficaram tão tensas na primeira semana, os primeiros dias, que realmente foi uma catástrofe muito grande, a gente viu muita coisa acontecendo, muitos lugares a água subiu muito rápido, teve gente que não conseguiu sair da sua casa a tempo, precisou de resgate, né? Os animais que estão sendo resgatados aí ainda, porque o pessoal precisou sair correndo mesmo e não tinha o que fazer. Mas hoje, né, que a gente já consegue discernir um pouco mais das coisas que aconteceram e organizar os pensamentos mesmo, né? É importante a gente reunir pessoas, né? Não só em termos de voluntariado. Por exemplo, lá no voluntariado mesmo, a gente estava numa pressão tão grande que aí a galera começa a se estressar e a gente precisava, e sábado, a gente fez uma confraternização entre os voluntários, né? Porque a gente precisava o quê? Celebrar, a gente precisa também desse estar sorrindo, de desopilado de tudo que está acontecendo no meio do caos. A gente precisa celebrar a vida, a gente precisa entender que tem momentos que a gente precisa só assim, ó, dar risada, conversar, né, de assuntos aleatórios. Então, se você também está precisando, né, tá aqui, de repente não conseguiu ir para o voluntariado, não se sinta também obrigado a isso, né? Cada um sabe da sua própria demanda física e emocional. Tem pessoas que não conseguem estar ali ajudando fisicamente, mas está tudo bem, você mandou algum donativo, ou você ajudou de alguma outra forma, né? Às vezes até a pessoa que está em casa cuidando das crianças enquanto o outro vai para o voluntariado ou vai trabalhar, isso também, você também está fazendo a sua parte. Então, cada um tem que fazer a sua parte, sem medo, sem receio, sem culpa. E vamos agradecer mais, né? Eu sempre falo também o gatilho da gratidão, só que também dá outra live, né? Mas eu amo falar sobre isso, né? Que a gratidão, ela move a gente, ela movimenta, ela tira a gente dessa inércia, às vezes, que a gente vive quando a gente enxerga tudo que a gente tem ao nosso redor. E a gente só consegue enxergar tudo isso quando a gente começa a agradecer, né? Ser grato, mas aquela gratidão que não é só simplesmente ai, obrigado, né? Não, é aquela gratidão que vem de dentro. Gratidão, meu Deus, porque eu estou viva hoje. Gratidão porque eu tenho meus braços que eu posso ajudar. Gratidão porque eu tenho olhos para ver. Enfim, gratidão porque eu tenho... Hoje a gente tem que ser grato por tantas coisas, né? Porque eu não tive tantos problemas de água, de luz, faltou pouco aqui na minha casa. Então, se você, mesmo quem está hoje abrigado, seja grato porque você tem um abrigo, você foi uma pessoa direcionada para esse lugar, para poder receber essas coisas, né? Se você hoje está vivo, você tem que ser grato por estar vivo, né? Porque você tem a oportunidade de reconstruir a sua vida e com certeza vai reconstruir de uma forma muito mais grandiosa e muito melhor. Então, eu acho que em qualquer momento, quando a gente para um pouquinho para realmente
colocar para fora essa gratidão que vem do nosso coração, a gente realmente enxerga a vida de uma outra forma e tem ânimo para novas ações, né? Consegue uma motivação. Então, gente, assim, ó, eu adorei, Thaís, adorei conversar contigo, ficaria horas, porque eu amo, assim, ó, e a gente vai vendo que os gatilhos, eles vão puxando um assunto, vai puxando o outro, e é muito gostoso, né, da gente poder fazer essa troca, essa partilha. Também adoro fazer live, né, adoro vir aqui e compartilhar com as pessoas. Parei um pouco, mas já que a Thaís me chamou, agora eu vou ter que, né, deixar aí talvez uma vez na semana, trazer outros convidados, enfim, né? Já fica a dica para a Thaís também no perfil dela fazer, porque eu acho que a gente precisa, assim, trazer uma leveza, né? Não só aquelas notícias pesadas, e a gente precisa fazer essas trocas, né? De coisas mais leves, a gente enxergar possibilidades de uma nova vida, do que eu posso fazer agora, de como eu posso ajudar a partir de agora, né? E mudar nossa rotina, trabalhar as nossas emoções. Então, se tiverem mais dúvidas, podem me chamar, né? katiacruz.oficial. E lá também tem outros links ali de tudo que eu faço aí, porque ó, é extenso. Maravilhoso. Embasando o que tu falou ali sobre ser grato, na Bíblia tem um versículo, eu não me lembro qual é exatamente, que diz: em tudo dai graças. É em tudo. Desde o copo de água que nós bebemos, que temos a oportunidade de tomar ele limpo, sabe? Até o sol que acabou de sair aqui. Entende? Em tudo. Então, já tem um embasamento aí para o que a Kátia falou, tá? Então, a gente pode seguir o conselho que tá certo, é isso aí mesmo. E muito obrigada pelo espaço que tu abriu para a gente conversar. Eu sei que tu tá trabalhando bastante. Então, eu estou muito feliz de poder dividir esse tempo contigo. Sim, a gente conversou de uma maneira muito fluida, porque os nossos conceitos, os nossos valores, eu acredito que tenham aí uma convergência. E com certeza vamos conversar sobre propósito no futuro, sim. Inclusive, se quem quiser conhecer o perfil, eu trabalho com gestão de rotinas, então eu trabalho justamente isso. Entender o modelo de negócio, trazer propósito para as ações, ajustar a rotina para que ela seja bem vivida, para que com menos esforço a gente consiga ter mais resultado, para ter qualidade de vida. Porque a gente, inclusive a mulher, ela é muito intensa e tem a tendência de trabalhar mais do que deveria ou talvez fosse necessário. Então, o meu trabalho é trazer esse sentido para as coisas, é trazer as 7 áreas da vida e o negócio é ser uma delas. Porque hoje, acredite ou não, a gente vive no máximo, a maioria das pessoas vive no máximo 3 das 7. Então, a gente ainda não está nem na metade do potencial de vida que a gente pode viver todo dia. Então, fico à disposição de vocês. Estou fazendo a campanha das linhas para poder trazer os idosos para o voluntariado também. E eu consegui usar os meus dons fazendo toucas para doação. Então, fiquem à vontade para me chamar. Tem alguns conteúdos informativos sobre isso no perfil. E eu estou à disposição de vocês. Obrigada, Kátia. Eu vou sair agora da live para tu poder encerrar se tu quiser. Mas eu sou imensamente grata por ter tido esse espaço aqui de trazer uma luz no fim do túnel para os empreendedores e mostrar que se eles foram chamados para empreender, para serem líderes, que nem tu falou, e eles têm recurso para isso, não foram privados de luz, de água, de ambiente, para continuar trabalhando, é um sinal de que devemos continuar. Tá, gente? Exatamente. Muito obrigada por hoje. Ótimo dia, Thaís. Obrigada. Tchau, tchau.